Fala pessoal, tá começando mais um Só da Pop trazendo review, crítica sem spoiler do filme Vermelho, Branco e Sangue Azul. Esse filme que é baseado, num livro de grande sucesso, num livro de romance, que agora, chega a sua adaptação live action na plataforma de streaming da Amazon Prime. Eu já assisti e quero muito comentar com vocês o que eu achei dessa produção, então vamos nessa! Mas primeiro, se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ajude o Só da Pop a atingir a marca dos 4.000 inscritos. Deixe seu like no vídeo que ele é muito importante para o nosso engajamento. Então taca aquele likezinho, comenta aqui no vídeo que isso ajuda a impulsionar o vídeo na plataforma. E ativa aqui embaixo o botão do sininho para você receber a notificação sempre que tiver conteúdo novo por aqui, tá certo? Então vamos falar, desse filme que estava sendo muito, mas muito aguardado. A galera tava hipada mesmo por esse romance, que é um livro de grande sucesso, que até ganhou mais de uma versão aqui no Brasil. Tem até uma edição especial desse livro, então assim, existe uma grande quantidade de fãs dessa obra, e então o filme estava sendo aí aguardado com muita expectativa. E assim, na trama desse filme, a gente vai acompanhar o Alex, que é filho da presidenta dos Estados Unidos, que é interpretada pela atriz Uma Thurman. E assim, o Alex, ele se envolve em uma confusão com o príncipe britânico, que é o Henry, o que gera uma crise internacional, por conta dessa confusão envolvendo os dois. Eles são, grandes rivais, mas fingem que são amigos pelo bem de seus países. Porém, essa relação fria começa a derreter e dá lugar a um sentimento intenso e novo para os dois. Pois é, gente, os dois, que tem ali uma posição muito importante, no cenário político internacional. Um é a filha da presidenta dos Estados Unidos, o outro é um príncipe britânico, e assim, eles já se conhecem, a gente já começa esse filme mostrando assim logo o encontro deles e acontecendo ali uma confusão, um desastre no meio de um festejo, de uma cerimônia. E assim, os dois personagens já são estabelecidos, a relação deles muito rapidamente nesse filme. Eles já se conhecem de outros encontros aí pela vida, deles, nesse cenário, político internacional. Então a gente já sabe que os dois se conhecem, mas eles não têm ali um entendimento, uma relação lá muito amistosa, o que não é bem explicado, inicialmente, do porquê que eles têm esse grau assim de implicância, de indiferença. Mas à medida, que o filme vai acontecendo e a gente vai vendo um pouco mais dos dois e da maneira, como eles interagem, a gente vai entendendo, por que o príncipe Henry, tem ali, um certo desprezo, um certo distanciamento do Alex. Eu fiz alguma coisa errada? Já imaginou quem seria se fosse uma pessoa anônima no mundo? Eu não faço a menor ideia do que você tá falando. Meu Deus, você é muito lento. O filme, ele funciona como uma comédia romântica mesmo, embora nem seja tão comédia assim, porque ele vai mais pelo romance, e a gente vai ver que o Alex, que é o filho da presidenta dos Estados Unidos, e o Henry, que é um príncipe, eles vivem, meio que em mundos parecidos, mas ao mesmo tempo muito diferentes. E existe também toda uma questão de distância, Afinal de contas, um está na Europa, o outro nos Estados Unidos, mas essa distância não vai impedir de que eles mantenham contato, e esse contato virtual através das redes sociais vai gerar ali uma aproximação. E afinal de contas, eles criam ali uma situação de mal-estar perante o cenário político internacional, por causa, desses desentendimentos ali entre eles, e isso vai fazer com que os dois sejam obrigados a se reaproximar e a fingir uma amizade. Claro que é daí que as coisas vão se desenrolar, e mesmo com a distância, eles vão dar um jeito de manter o contato e de se reencontrarem. Então assim, a gente vai ver que o filme, ele corre, para estabelecer muita coisa, Logo de cara já está estabelecido a relação deles, o por sinal até é muito interessante, é muito divertido de acompanhar.
Destaque para o personagem, o Alex, que é muito engraçado, né? O ator que faz o Alex, acho que o nome dele é Taylor Perez. Agora minha cabeça tá meio nebulosa em relação ao nome dele. Mas o garoto, assim, ele entrega um personagem que é simpático, que é divertido. É aquele cara da farra, né? É um cara, assim, de um jeito, né, despojado, engraçado, e gera, assim, algumas cenas hilárias no filme, enquanto que o Henry, né, que é o príncipe, ele já é aquela figura mais séria, mais melancólica, né, porque pra ele é tudo muito delicado, essa questão de ter a posição de um príncipe, afinal de contas ele sempre foi, diferente do Alex, que veio de uma origem mais humilde, e a família, né, cresce, né, no cenário político, a mãe dele vira presidenta, né, mas ele é de uma origem mais humilde e não existe toda essa hierarquia, né, em relação à orientação sexual dele e a posição dele no cenário americano, como acontece com o Henry por ser um príncipe. Então isso gera muitos conflitos internos no personagem, que sente, né, aquela pressão de não poder se assumir, mas ao mesmo tempo querer se assumir para a sociedade e para toda a realeza. Já pensou no que vai dizer ao mundo para convencer de que somos apenas amigos? Eu amo passar tempo com esse cara. Por sinal, né, os atores que interpretam, né, os personagens principais, o Taylor Perez, que faz o Alex, a gente já conhece ele, né, de outras produções, especialmente da Netflix, né, em A Barraca do Beijo, que ele trabalhou ali nos filmes, enquanto que o Nicholas, que é o ator que faz o Henry, né, o príncipe, a gente já conhece pelo recente Continência ao Amor, que é um outro romance aí da Netflix que fez muito sucesso. Então, assim, são dois atores muito conhecidos do público da Netflix, né, do público que curte, né, um filme de romance tipicamente heterossexual, e aqui a gente vai ver, né, os dois, né, interpretando personagens num romance LGBT, o que chama muito a atenção, né, do grande público, né? Então, independente de você ser fã do livro ou não, de uma forma ou de outra você vai acabar se interessando em assistir, né, o filme e entender como é que vai se desenrolar esse romance entre os dois. Eu diria, assim, que a montagem do filme, o ritmo do filme, ele é um pouco acelerado em alguns momentos e em outros ele se arrasta. A gente tem algumas cenas de interação entre eles que é muito interessante e outras que são muito chatas, né? A verdade seja dita, porque afinal existe uma distância, né? E a gente vai ver conversas deles se desenrolando através de redes sociais, e o filme, ele cria situações para que a gente não sinta tanto essa distância, né, entre os personagens. Então a gente vai ver algumas situações em que o personagem é inserido em cena como se ele estivesse realmente lá, para gerar uma aproximação entre os personagens e a gente conseguir sentir o envolvimento deles, né? Mas isso acaba não funcionando tão bem, pelo menos não para mim. A gente vê que existem algumas situações ali no filme que numa hora, né, a gente vê uma cena do Alex com a mãe, né, discutindo, e de repente na cena seguinte já tá tudo bem. Então, assim, a montagem do filme, ela é um pouco falha nesse sentido, né, de tentar ditar um ritmo, né, uma dinâmica que acaba não funcionando lá muito bem. Por sinal, eu senti que o filme poderia ter brincado um pouco mais com o desenvolvimento da relação deles, né? Porque esse romance, esse amor que existe entre os dois, parece muito mais uma atração física, uma paixão, do que realmente amor. Ama ele? Que diferença faria se eu amasse? Acho que muito disso se deve ao fato de que o filme, até ele tem um bom tempo de duração, mas é muita coisa para estabelecer e tudo tem que ser muito rápido. E às vezes isso acaba falhando, né, no filme, e eu acredito que no livro não seja assim. Acho que a construção da relação deles no livro deve ser bem melhor e bem mais trabalhada, né, do que foi nessa adaptação em live action. Eu acho até que Vermelho, Branco e Sangue Azul, se tivesse sido adaptado em uma série de TV, acho que teria funcionado muito melhor. Sei lá, uma série de 8 episódios, tipo Heartstopper. Eu acho que dava para trabalhar muito mais os dois protagonistas, né, do que fazer o filme e comprimir tudo ali num ritmo acelerado. Por mais que eu goste dos atores, eu sinto que o desenvolvimento acho que deixou um pouco a desejar.
eu me vi em alguns momentos um pouco entediado com o filme pela falta, né, de conflitos assim divertidos que pudessem dar ali uma apimentada, né, uma agitada na trama, né, no enredo. Minha nota para esse filme de 0 a 5, eu vou dar 3 sodas. Eu acho que é um bom filme, ele funciona, ele entretém. Acho que ele no formato de série teria funcionado melhor. Mas assim, ele é um filme muito necessário, né? Ele é mais um passo que a gente dá rumo a um cinema, a uma indústria um pouco mais igualitária, digamos assim, né? Nem talvez igualitária não seria bem a palavra, né? Mas a gente vive ainda hoje num cenário onde a maioria absoluta dos filmes são, né, com personagens heterossexuais. E se for falar em filme de romance, né, romance heterossexual é o que mais tem nos streamings, né, nos cinemas. Então assim, é mais um passo que a gente dá rumo a mais produções que tenham personagens LGBT em destaque como protagonistas. A gente nesse mês de agosto tivemos a 2ª temporada de Heartstopper e agora tivemos o filme Vermelho, Branco e Sangue Azul. Então assim, a gente vê, né, um sinal de mudança. Ainda é pouco, mas pelo menos tá acontecendo, tá engatinhando. E eu acho que esse filme ele aborda, né, uma questão muito interessante, que é se assumir perante a sociedade, né? Muitas vezes, né, as pessoas LGBT se veem numa situação de serem forçadas pelas outras pessoas a terem que se assumir. E eu acho que assim, ninguém tem que ser tirado do armário à força, ninguém tem que ser obrigado a assumir nada. Especialmente se for uma pessoa LGBT, ela não tem obrigação nenhuma de se assumir para ninguém. Acho que isso é uma questão muito íntima e individual e é interessante. Acho que esse é um dos temas mais legais que o filme, né, que a trama, né, do Vermelho, Branco e Sangue Azul aborda, que é essa pressão social de que o indivíduo, né, o cidadão tem que se assumir gay ou bissexual. Ninguém tem que se assumir nada se não se sentir à vontade e pronto para isso, né? Você não vê um heterossexual se assumir hétero perante a sociedade, né? Então por que no meio LGBT tem que ser assim, né? Então é muito bom ver que o filme toca nessas feridas, nesses assuntos que são muito importantes. Mas é isso, minha nota é 3 sodas, é um bom filme. Poderia ser melhor, poderia ser uma série de TV que eu acho que teria sido muito, mas muito melhor. Mas ainda assim é um filme que funciona, vai aquecer seu coraçãozinho com algumas cenas bem românticas e outras até meio picantes. Mas é isso, acho que assim, vale a pena você conferir. O filme já está disponível na plataforma da Amazon Prime. Se você gostou da nossa análise, da nossa crítica, deixa aquele like que ajuda muito. Comenta aqui embaixo o que você achou do filme, eu quero saber a sua opinião. E eu vou ficando por aqui, até a próxima com mais Só da Pop.